Olá pessoal, Química com Formiga. Nossa aula de hoje, classificação das soluções. Sabemos que solução é uma mistura homogênea. Para ser uma solução, a mistura tem que ser homogênea. E dentro da solução nós temos dois componentes, o soluto e o solvente. O soluto ele entra em menor quantidade e o solvente ele entra em maior quantidade. Numa linguagem mais simples, o soluto será dissolvido por o solvente, ou seja, o solvente vai dissolver o soluto. O soluto vai ser espalhado, vai ser disseminado dentro do solvente, beleza? Bom, a nível médio sabemos que o solvente vai ser nossa água. A água é considerada o solvente universal. Então vamos à nossa primeira classificação. Olha aí, pessoal, nossa primeira classificação das nossas soluções. Quanto ao estado físico, muito cuidado. Quem define o estado físico de uma solução é o solvente. Se o solvente for um sólido, a solução é sólida. Se o solvente for um líquido, a solução será líquida. Se o solvente for um gás, a solução será gasosa. Beleza? Olha a primeira, soluções sólidas. O soluto e o solvente são sólidos. O solvente eu já sei, porque se eu estou falando de solução sólida, quem vai definir é o solvente. O soluto tem que ser sólido. Então, eu reforcei mais ainda. Soluto e solvente são sólidos. Como é que eu sei, professor, quem é o soluto e quem é o solvente? Através das suas quantidades fornecidas. Por exemplo, eu tenho duas ligas metálicas, ouro de 18 quilates e o latão que é formado de cobre e zinco. O ouro de 18 quilates ele é formado por três metais, ouro, cobre e prata. O ouro participa desta liga com 75%, o cobre com 12,5%, a prata também com 12,5%. Como o ouro está em maior quantidade em termos de porcentagem, o ouro será o solvente, o cobre e a prata serão os solutos, ok? Logo abaixo eu tenho outra liga metálica, latão, cobre e zinco. Quem está em maior quantidade? O cobre, 67%. Tá vendo? E o zinco está com 33%. Dessa maneira, o solvente será o cobre e o soluto será o zinco. Estamos seguros nisso aí? Vamos às soluções líquidas. Quando a solução é líquida, o solvente é líquido, é ele que vai definir. O soluto pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. O solvente é o líquido. Quem é o líquido? Água. Nessas condições aí, nesse tipo de solução, melhor falando, a nível médio, a água será sempre o solvente universal. Beleza? A gente vai padronizar ela como o solvente universal a nível médio. Estamos entendidos? Bom, sal e água, álcool e água, e aí sucessivamente. O terceiro tipo, com as soluções gasosas, soluto e solvente são gases. Eu tenho aí os principais componentes do ar atmosférico. Nitrogênio participa com 78,08%, eu aproximo para 78%. O oxigênio ele entra nessa mistura com 20,95%, a gente aproxima para 21%. Quem está em maior quantidade? O nitrogênio, então, ele será o solvente e o oxigênio será o soluto. Dos três estados físicos, a nível médio, e para nossas provas do Enem e provas do dia a dia, simulados, a gente trabalha com soluções líquidas, porque o solvente é água. Estamos entendendo? Vamos à segunda classificação. Quanto à natureza do soluto. Solução molecular, solução iônica.
Solução molecular, soluto formado por molécula, ou seja, sua ligação é covalente. Solução iônica, soluto formado por íons, ou seja, sua ligação é iônica. Logo abaixo, eu coloquei um pequeno resumo. Ligações químicas, iônica e covalente. Iônica, quando é dado o composto, a fórmula molecular do composto, ou seja, a estrutura do composto, basta olhar o primeiro elemento. Se o primeiro elemento é metal, do grupo 1, 2 e 13, já sei que a ligação é iônica. Se o primeiro elemento for um ametal ou hidrogênio, ametal do grupo 14, 15, 16 e 17, será a ligação covalente. Então, veja, eu tenho água e adicionei o açúcar. Esse açúcar é o açúcar comum extraído da nossa cana. É açúcar da nossa casa, usado para adoçar os nossos cafés, adoçar os nossos sucos e aí por diante. Eu olho o primeiro elemento porque ele me deu a fórmula. Ele já me deu a fórmula do composto. Basta olhar o primeiro elemento. Ele é do grupo 14. Ele é um ametal. Então, a ligação é covalente. Se a ligação covalente é um composto molecular. Daí o nome solução molecular. Por que é molecular? Porque o seu soluto é formado por uma ligação covalente. Estamos entendidos? Olha o segundo. Solução iônica formado por íons ou a ligação é iônica. Eu estou adicionando cloreto de sódio na água. Olha a estrutura do cloreto de sódio, a fórmula dele, NaCl. O Ne é do grupo 1, ele é um metal, chamamos de metal alcalino. Se está iniciando por metal, então ele é um composto iônico. Lógico, quando eu adicionar água, forma uma solução. Como é o nome? Solução iônica. Estamos entendidos? Vamos à terceira classificação. Quanto à proporção entre o soluto e o solvente. Solução concentrada, solução diluída. A palavra concentrada está associada a uma palavra que a gente usa no dia a dia, forte. A palavra diluída está associada a uma palavra do dia a dia, fraco. Beleza? Quando eu digo solução concentrada, significa que eu tenho a quantidade de soluto é maior do que a quantidade do solvente. Quando eu digo solução diluída, a quantidade do soluto é menor do que a do solvente. Resumindo, concentrada, mais soluto. Diluída, mais solvente. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu tenho um recipiente e lá no rótulo do recipiente eu estou vendo aí 98% de H2SO4 em massa. H2 é o ácido sulfúrico. Ele expressou em porcentagem em massa. Então eu leio, a cada 100 gramas, que corresponde a 100%, eu tenho 98 gramas de H2SO4 e 2 gramas de água, que é o solvente. Esta solução é líquida, porque o solvente é líquido. Quem vai definir o estado físico da solução é o solvente. Se o solvente é líquido, essa solução é líquida. O solvente é água. Então, o soluto é o ácido sulfúrico. Repare que ele está em maior quantidade. Ele está concentrado. Eu peguei essa solução e fiz uma diluição que mais na frente a gente vai ver os processos de diluição. Mas baixei para 48% em massa. Como é que eu leio? A cada 100 gramas, que corresponde a 100%, eu tenho 48 gramas do ácido, ele é o soluto, e eu tenho exatamente 52 gramas de solvente. Veja que agora eu tenho mais solvente do que soluto. A solução está diluída, ok? Mas na frente vamos ver o assunto de estudo das diluições. Como funciona mais ou menos na prática? Olá, pessoal, preste bem atenção para esse exemplo, ok? Para a gente entender o que é uma solução concentrada e uma solução diluída, ok? Eu tenho aí 1 litro de água, que é o solvente universal nível médio. Adicionei 8 gramas de NaOH, que é hidróxido de sódio. É um composto iônico, ele é solúvel na água.
forma uma mistura homogênea, é uma solução. Eu quero saber se ela vai estar concentrada ou se vai estar diluída. Se eu tenho mais soluto ou mais solvente. Beleza? Bom, preste bem atenção para esta dica. Quando você tiver um exercício, você lê o exercício, a teoria todinha, e você nota que ele não forneceu densidade, não forneceu nenhuma densidade. Então, olhe para esta dica. O volume da solução é aproximadamente igual ao volume do solvente. Entendeu? Então, eu tenho aí 1 litro de água. Como não tem densidade nenhuma, eu só estou adicionando 8 gramas de hidróxido de sódio, então o volume da solução é 1 litro. Bom, minha referência. Beleza? Está aí logo acima. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas antes vamos olhar logo abaixo. Tem uma expressão, uma unidade de concentração bastante usada em indústria química e também em laboratório de um modo geral. Chamamos de concentração em mol por litro ou molaridade. Representam pela letra M ou colchete. Viu a letra M ou colchete, já sabe que é concentração em mol por litro. Olha a equação. Concentração é o número de mol do soluto sobre volume. Eu sei que o número de mol é a massa pela massa molar. Então, no lugar de N, eu vou substituir. Ficou molaridade, é a massa do soluto sobre o volume vezes a massa molar. Porque M1 sobre a massa molar é N1, não é? Então, já usa a expressão direta. Estamos entendidos? Se esta equaçãozinha, se este resultado, que a minha referência é a concentração em mol por litro, a referência de uma diluição é a concentração em mol por litro. Se ela for igual ou menor do que 0,1, ela está diluída. Qualquer valor acima, ela vai estar concentrada. Então, foi o que eu fiz. Concentração molar é a massa do soluto sobre o volume vezes a massa molar. Tem 8 gramas, o volume é 1 litro. A massa molar do hidróxido de sódio é 40. Por quê? Sódio é 23, oxigênio é 16, hidrogênio 1. Então, 23 com 16 mais 1 dá 40. Todo mundo já sabe como se determina a massa molar. É a soma das massas atômicas expressa em grama por litro. Eu fiz o meu cálculo. 1 vezes 40 dá 40, 8 dividido por 40, 0,2. Conclusão, 0,2 mol por litro é maior do que 0,1 mol por litro. Então, a minha solução está concentrada. Eu tenho mais soluto do que solvente. Não esqueça, qual é a equação que vai me dar referência de uma solução concentrada ou diluída? É a concentração em mol por litro. Se ela for menor ou igual a 0,1, ela está diluída. Qualquer valor acima, ela vai estar concentrada, ok? Até a próxima.